Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem polêmico. Um tema que talvez você já tenha se perguntado inúmeras vezes, ou ainda se pergunte. Afinal de contas, a Bíblia é a verdade ou ela não passa de um conto de fadas? Vamos descobrir isso juntos. Em primeiro lugar, nós precisamos saber quem foi que escreveu a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por mais de 50 pessoas e elas tinham variadas profissões, como por exemplo, médicos, comerciantes, filósofos, poetas, pescadores, pastores de ovelhas, enfim, uma infinidade de profissões. E eles escreveram a Bíblia. Eles foram inspirados por Deus. Isso não quer dizer que eles psicografaram ou que Deus falou, soprou para eles palavra por palavra que eles deveriam escrever. Não, elas não eram bonecos. Deus deu a liberdade para essas pessoas escrever, mantendo a sua personalidade. Por isso que nós vemos várias estruturas linguísticas na Bíblia, porque Deus permitiu que eles mantivessem a sua personalidade, mas o que eles escreveram foi inspirado por Deus, não tinha ideias, concepções deles mesmos, não, tudo que eles escreveram foi o que Deus mandou eles escrever, mas podemos dizer que eles escreveram de maneira humana o que Deus queria falar conosco. O livro mais antigo da Bíblia é Jó, que foi escrito por Moisés aproximadamente 1500 anos antes de Jesus nascer. E o livro mais recente foi o Evangelho de João, escrito mais ou menos no ano 97 depois de Cristo. Então, entre Jó e o Evangelho de João são aproximadamente 1500 anos de intervalo entre um e outro, entre o primeiro e o último. Em segundo lugar, como a Bíblia foi formada? A formação da Bíblia é chamada de a formação do cânon. No Antigo Testamento, após um profeta escrever, inspirado por Deus, o povo recolhia essa obra e guardava. O povo reconhecia essa obra como sendo uma literatura inspirada por Deus. Então eles guardavam, eles colecionavam essa obra. Com o passar do tempo, aquele material ele ia começando a se desgastar, porque eles escreviam sobre peles de animais, por exemplo, então não tinha grande durabilidade. Antes que começasse a apagar e a ficar ruim, os escribas redigiam tudo de novo. E eles faziam com zelo, com cuidado, com amor. Eles escreviam palavra por palavra, cuidadosamente, meticulosamente, para não errar nada. Era assim que eles faziam no Antigo Testamento. Aproximadamente 400 anos antes de Jesus nascer, todos os livros do Antigo Testamento, todos os livros considerados pelo povo judeu, inspirados por Deus, eles já estavam guardados, organizados e estava formado aí o cânon hebraico. Houve um intervalo de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. E nesse período, uma infinidade de livros foram escritos. Livros esses que o povo judeu não recebeu como inspirados. Esses livros eles são chamados de livros apócrifos ou livros deuterocanônicos. Esses livros foram rejeitados pelo povo judeu e também são rejeitados pelos protestantes. Mas a Igreja Católica aderiu a esses livros. Historicamente, eles são comprovados, mas eles não são considerados pelo povo judeu como inspirados.
são somente livros históricos, mas não são inspirados. É por isso que a Bíblia da Igreja Católica possui 7 livros a mais: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Além disso, há acréscimos no livro de Esther e de Daniel. Já o Novo Testamento foi diferente do Antigo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento ele se baseou, ele focou somente em Israel, o Novo Testamento não, porque o Evangelho ele se espalhou pelos povos. Mas os apóstolos, ou seja, aqueles que foram testemunhas oculares tanto da vida e da morte e da ressurreição de Cristo, instruíram as comunidades cristãs da época a guardar os livros inspirados, porque na época diversas falsas doutrinas, falsos ensinamentos sobre Jesus apareceram. Então os apóstolos viviam advertindo as comunidades cristãs a guardar esses escritos que serviram como base doutrinária para cada igreja. Antes mesmo da promulgação oficial do cânon do Novo Testamento, lá no século IV, todos os livros do Novo Testamento que foram inspirados por Deus já estavam devidamente separados e organizados. Já estava completo o Novo Testamento. Então, a Bíblia possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Sabemos quem escreveu a Bíblia, sabemos como ela foi formada. Agora, como saber se a Bíblia realmente é verdade ou não passa de um livro qualquer, um livro cheio de histórias fantasiosas? Como é que nós vamos saber?